Podem sentar, queridos. Amém? Amados, vamos abrir a nossa revista aí, na página 35. E vamos estar aqui falando sobre impactados pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Nós ouvimos esses dias já, querido, segunda, terça, tantos ensinamentos, quantas palavras, quanto eu ouvi, quanto eu aprendi, ou eu tenho sentido o desejo de buscar mais ainda, depois de algumas palavras, pastor Luciano, presbítero Luiz, evangelista, pastor Lucimário também, e como ele mesmo disse, o pastor Luciano, que na verdade isso é uma busca contínua, ela não para, nós temos que todo o tempo estar buscando, estar meditando na palavra, estar cada vez mais participando, e eu tenho certeza, meus irmãos, que esta primeira escola bíblica aqui, essa vai lhe influenciar, ela vai cada vez mais impactar a sua vida, porque nós vamos falar sobre isso, sobre impacto, vamos falar sobre como os homens de Deus, como várias pessoas no decorrer dos anos, dos tempos, dos séculos, foram impactados por esta palavra, e esta palavra, querida, ela é verdadeira ainda, ela não muda, ela continua ainda em nossos dias, ela vai continuar por muito e muito tempo, e eu tenho certeza, querido, que hoje você vai sair daqui com mais um pouco de desejo, de vontade de meditar, de buscar na palavra de Deus o que você necessita para a tua vida, para a tua caminhada, para o teu ministério, para a tua vida especial, para a tua vida, querido, financeira, para a tua vida pessoal, tudo que você desejar, precisa, medite na palavra, busque na palavra, que vocês vão, com certeza, encontrar a resposta. Todos encontraram aí, 35? Eu vou ler em grito e vocês leiam por gentileza a outra parte, tá? Impactados pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. A igreja precisa conhecer a origem do movimento pentecostal no Brasil, sem se esquecer da reforma de Martinho Lutero. Seguindo a apologia de Heberson, Lutero negou que Pedro, discípulo de Jesus, tinha sido chefe dos apóstolos. Declarou que a obediência eclesiástica não se baseia no direito divino, mas que esse ensinamento foi introduzido pelas orações de homens do interior. Até aí, obrigado. Meus irmãos, eu sublinhei aqui, eu peguei uma parte e eu quero falar a princípio disso tudo, porque o pastor Luciano, na sua primeira oportunidade, ele estava falando sobre o Espírito Santo, ele foi aplicando, presbítero Luiz veio logo depois, veio o evangelista Rodrigo, e eu fui entendendo, e a oportunidade que eu tive agora, que eu estou tendo, eu aprendi alguma coisa nesses 2 dias, no início dessa escola. A primeira coisa, você precisa conhecer com quem você está lidando. A primeira coisa é saber o que você vai saber, vai procurar saber dessa pessoa, vai procurar entender. Como ele mesmo disse, nós temos que ter intimidade, aproximação, chegar mais perto do Espírito Santo para que ele venha até nós. Nós temos que buscar, e eu vou falar sobre impactados pela palavra, mas impactado, e vamos saber o que? Eu quero saber primeiro, quem foi Henrique? Quem foi Lutero? O que foi o impacto da Rua Azusa? O que foi tudo isso? Simplesmente, se nós vamos mencionar, falar alguma coisa rapidamente aqui, porque, queridos, entenda uma coisa, essa escola bíblica, essa primeira de muitas escolas bíblicas, neste lugar, ela tem uma ideia primeira, a princípio, é te incentivar a buscar cada vez mais. A segunda ideia é saber que essa gama, que esse estudo que você vai procurar buscar, ela não tem fim. Cada vez mais você vai cavando o poço, e você vai sentindo o desejo, a vontade. Então o intuito dessa escola, a primeira coisa é despertar o desejo em você e em mim, para que venhamos buscar, procurar meditar mais, procurar nos aplicar nesses ensinamentos e estudos. Aí eu peguei uma parte falando de impactados pela palavra. Aí eu venho o significado de impacto: colisão de 2 ou vários corpos, tiro, disparo que acerta o alvo, queda repentina de uma carga sobre estrutura, choque, impacto emocional, impacto de um teste psicológico, impacto do seu objetivo, impacto que prende e revela, portanto, de impacto, ponto, onde a trajetória de um projeto encontra
o seu objetivo. Esta é a forma chamada impacto. Todos nós certamente fomos impactados em algum momento pela palavra, porque senão não estaríamos aqui. O que foi alcançou? Qual foi esse impacto que chegou? O que levou a eu e você e vir buscar Deus, a buscar Cristo? Claro que primeira coisa, João 15,16, foi Ele que escolheu a nós e nós que não escolhemos a Ele. Não é isso? Se eu não me falha melhor a memória. Mas a verdade é o seguinte: você ouviu em algum momento, alguém ministrou, alguém pregou, alguém evangelizou, alguém falou com você, teve o primeiro início. E esse início, qual era o início? Era a pessoa que estava ministrando, pregando, eu não sei como é que foi o teu caso. A primeira coisa, ele tinha você como um alvo. O objetivo era alcançar a sua vida. E ele tinha, na verdade, uma arma poderosa, que ela é infalível, que ela não perde nada quando ela entra. E eu estou usando o texto de Hebreus 4,12, vou citar daqui a pouco. Mas esta palavra, ela tem você como alvo e ela alcança o teu coração, alcança a tua alma. Ela chega no momento, olha o que diz Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções, querido, do coração. Então, se nós estamos aqui, nós estamos já buscando, é porque em algum momento essa palavra entrou, querido. Ela bateu, e ela bateu de uma certa forma que ela acertou o alvo. Acertou de um jeito que, olha só, ela é apta para discernir pensamentos. Ela é apta, querido, para colocar em você o desejo que ainda que essas lutas, ainda que as batalhas, ainda que as dificuldades venham acontecer, você saiba que você tem nele, você tem na palavra um refrigério. Eu vou tentar ao máximo, querido, aplicar aqui, na verdade, ensinamento, porque aqui nós estamos na escola, nós estamos aqui aprendendo, mas quando eu começo a ler isso, me dá um desejo, uma vontade imensa de pregar. É o desejo, certamente foi esse que me antecederam aqui, ó. Ao chegar aqui, vem com o seu estudo, coloca na sua palavra, prepara tudo direitinho, mas quando começa a ler, começa a ver, essa palavra vai mexendo com você, ela vai tocando no teu coração, a tua alma vai ardendo e dá vontade de pregar, dizer para você que você é mais que vencedor, que você venceu as barreiras, que você venceu mais uma luta por chegar aqui esta noite, que você vem sofrendo, varrendo tudo isso que acontece para impedir a tu chegar. Tu chegou segunda, chegou terça, tu chegou quarta, com mais um dia de vitória na tua vida, para você se alimentar cada vez mais e aí sim continuar e continuar. Aí eu tenho uma palavra e eu começo aqui dizendo, no final dela, ponto de impacto. O ponto de impacto hoje é você e eu. E quem vai atingir a sua vida e a minha é a palavra. Glória. Aleluia. Todos aqui estão tendo a oportunidade de estar ensinando, pregando, mas não pense que isso daqui está saindo só daqui. Eu tenho certeza no que eu vou falar, e os meus irmãos que depois que estiverem aqui podem responder, que estão saindo daqui também com muitos ensinamentos, estão aprendendo muito, porque certamente Deus vai preparar, é isso que Ele vai fazer. E eu quero abrir um parênteses rápido aqui, para falar algo para a vida de cada um aqui. Eu não sei quanto tempo pastor Lucimário ele ministra, pastor Luciano, presbítero Luiz, evangelista Rodrigo. Eu sei de uma coisa, que eu tenho 3 anos e 6 meses que eu fiz a primeira escola bíblica. Glória a Deus. Eu fiz a primeira sobre a igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Faz 3 anos e meio. Eu estava com esse crachazinho, por isso com a dedicação, o carinho, a vontade de que faça tudo desse jeito, para que você também se desperte, porque eu tenho certeza que amanhã eu vou estar aí ouvindo você também. Quem chamou, que capacita é Ele, querido. É para a palavra, Ele que vai nos preparando, Ele que vai fazendo tudo isso. E olha, independente de sexo, independente de raça, de condições financeiras, se Ele chamou, querido, Ele é fiel para cumprir. Há 3 anos e meio estava eu e a irmã Miriam fazendo isso, e eu aquilo ali, ó, maravilhado. Eu estava maravilhado porque a palavra estava impactando. Estamos falando de impacto.
estava maravilhado com aquilo, eu queria, sabe, o desejo, a vontade, o coração cada vez mais ardia. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais, eu preciso mais disso. Eu queria buscar, e foi acontecendo isso. Então, a partir do momento que você começa a buscar, começa a meditar na palavra, vir os cultos, ouvir palavra, essa palavra ela vai entrando, ó, Hebreus 4:12, grava isso para a sua vida, receba isso no teu coração, entenda isso, que qualquer coisinha que tiver, querido, essa espada, ela limpa, ela cuida. E como é impactado, meu querido? É o desejo, é a vontade. Amém? Então vamos para a segunda parte. A segunda parte foram homens que foram impactados. Homens que foram tão impactados. Eu vou usar algumas passagens bíblicas. Eu vou falar de homens bíblicos, mas eu quero também falar de homens também, que nos foram citados na Bíblia. Homens que pegaram esses pontos e têm a Bíblia como uma palavra, têm ela como regra, como fé. Então nós também estamos aqui hoje aprendendo sobre isso, estamos sendo impactados, estamos ouvindo segunda, na terça, quarta, vamos até sexta. Eu acho que deveria ser até mais, pela quantidade, pela capacidade dos homens que tem aqui para ensinar. Querido, como eu tenho aprendido, eu ficaria sentado ali, tranquilamente, não tenho problema em ouvir, desde que pregue a palavra. Aleluia. Aí eu tenho a primeira proposta com o rei Davi. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19, 7 e 8, querido. Que maravilha. Aí, só foi o rei Davi que entendeu isso? Claro que não. Nós temos aí, ó, Robert, em todas as minhas perplexidades e angústias, a Bíblia nunca deixou de me fornecer luz e vigor, querido. Aí, olha o outro, Galileu, quem já ouviu falar? Na escola, certamente, os amados irmãos que ele estuda aí, ele disse, olha o que ele disse: a Bíblia não nos foi dada para sabermos como é o céu, mas como irmos ao céu. Aleluia. Que palavra é essa? Que impacto é esse, querido? Imagina, a Bíblia não pega agora aqui, ó, aqui meu manual, aqui eu vou saber como eu vou para o céu, aqui eu vou meditar, aqui eu vou saber de tudo. Essa palavra, querida, ela é tão impactante que esses homens são homens inteligentíssimos, são homens que estão aí, temos visto hoje. Certamente não vamos falar daqueles que pegam e usufruem para outros fins. Não quero citar isso aqui porque nem vale a pena. Eu quero falar de outro. Olha só, William, todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com um propósito único, de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Que homem foi esse? Que palavra, que impactou a vida desse homem? Claro que depois, irmãos, se os irmãos quiserem, não vamos mencionar cada isso, não vou falar sobre a vida deles, até porque perdemos tempo, ia perder muito tempo. Nós temos que chegar a um ponto, porque a principal, que está aí na tua revista, vai falar de Martinho Lutero. Vai falar sobre a vida dele. Nós vamos entender alguma coisa, como ele foi impactado, como é que pode ele, até um monge, dentro lá da igreja católica, e aí ele ouve, ele lê a palavra, ele entende a palavra de outro sentido, de outra forma, é impactado. Aí vai entrar, e nós vamos chegar lá. Quem foi Martinho Lutero? Alguém pode ler aí? Dá para ler? Não, né? Eu vou ler para você, está distorcido. Nascido em Eisenberg. Vou pegar a palavra do pastor Luciano, senão a gente acabar falando língua estranha aqui, né? Em 10 de novembro de 1483, Lutero era filho de camponês, católico, alemão. Como era comum na época, foi alvo de uma disciplina rígida. O menino Lutero aprendeu, entre outras coisas, a orar aos santos, realizar boas obras e reverenciar o Papa e a Igreja. Aí nós vamos entender que essa palavra que impacta, que essa palavra que é verdadeira, ela vai, cuida disso tudo e joga por terra. Eu não vou adorar outro santo. Por que você não pode adorar outro santo? Você lembra de alguma passagem bíblica? Você lembra? Não lembra, gente? Lembra o que diz a palavra? Não entendi? Êxodo 20. O que diz lá, meu irmão? Não haverá imagem de escultura diante de ti, nem que está no céu. A palavra já impactou Lutero. Esse ele já entendeu. Aí também, ele fala que não vai mais orar também aos santos.
e muito menos também alguma coisa junto ao Papa, porque alguém lá dizia que o Papa era o chefe, que foi Pedro, e aí nós vamos entender, peraí, o Papa pode casar, querido? Não. Não, né? Padre pode casar? Não. E como é que o Papa ele foi chefe? Hein? Como é que Pedro foi chefe? Como é que ele foi Papa? Se ele não podia casar, e a Bíblia vai dizer que Pedro chama Jesus para entrar na casa da sogra dele porque ela estava enferma. Hein? Já quebrou por aí, querido. Mas vamos continuar. Cedo, aos 5 anos, Lutero começou a estudar latim em uma escola local. Já aos 12 anos, foi o aluno de uma escola de uma irmandade religiosa em... Está aí, meu irmão, não vou citar. Em 1505, recebeu o grau mestre em arte da universidade. E em 505 começou a estudar direito. Olha só, meu irmão, grau mestre, se forma agora, começou a estudar direito, é advogado. E o que eu quero falar com isso? Sem problema nenhum. Esta palavra, ela impacta tanto a vida daqueles que estudaram, tanto aqueles que tiveram oportunidade, quanto aqueles também que foram mal desfavorecidos, foi menos desfavorecido. Esta palavra, querido, ela não escolhe. Essa palavra, ela na verdade, ela está aqui, ó. Muitos homens lutaram, perderam vida, perderam a sua vida para chegar até nós. O Senhor usou essas pessoas, usou esses servos. O pastor Lucimar citou aqui dos profetas. Nós temos aprendido isso, mas chegou até nós. Agora, querido, só cabe a mim e a você. Aleluia! Chegar aqui. Ela está na tua mão, Deus. Muitos morreram. Muitos perderam a sua vida para chegar até aqui, não abriram mão, pregaram o Evangelho. Vamos continuar. Continuando os seus estudos, Lutero obteve o título de doutor em teologia. Olha só, em 1513, em 1518, ensinou teologia bíblica na universidade. Nessa época começou a tornar-se bastante conhecido. Após certa idade, Lutero começou a ser afligido por uma angústia que pode ser sintetizada em uma pergunta: se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como pode esperar salvação diante de Deus? Por causa que havia aprendido, procurou resposta e a paz através de boas obras, incluindo jejuns e autoflagelação. Contudo, seu sentimento de incapacidade para sentir paz diante de Deus continuou, levando às portas do desespero. Imagina, tudo que ele aprendeu lá dentro, tudo que ele aprendeu lá dentro do homem, tudo que ele aprendeu ali, mas se ele estava sentindo no seu coração, como encontrar paz? Ele agora vai buscar, vai procurar, olha só, jejum, autoflagelação, fez tudo que foi ensinamento, mas não sentia a paz. Isso acontece conosco também, querido. Quantas coisas conquistamos, quantas coisas conseguimos ganhar, receber, quantas conquistas nós temos nas nossas vidas, mas parece que tem algo ainda. Você lembra da tua vida? Quando tu fazia várias coisas, sentia uma alegria, naquela alegria momentânea, rápida, passageira, mas de repente dava um vazio lá dentro e você não conseguia preencher? Só foi comigo que aconteceu isso. Será que só foi comigo? Será que eu podia passear, conseguir ir para as festas, viajar, fazer um monte de coisa, mas depois que eu deitava um pouquinho, quando eu conseguia dormir, acordava porque estava sentindo um vazio no meu coração? É porque ainda a palavra não tinha impactado a minha vida. E aí depois que tu é impactado por esta palavra, querido, a história muda. Glória a Deus. E aí tu vem alegre. Certamente, imagina uma quarta-feira depois do trabalho, corrido, uma loucura e tal, tu vê, não, eu vou para a escola, primeira EPO da minha igreja. Imagina, glória a Deus. se você está alegre, imagina eu, que é a primeira vez ministrando, hein? E lembrando que Deus me tirou há pouco tempo, que há pouco tempo eu estava sentando ouvindo, agora Deus me coloca nessa posição. Aí eu vejo, querido, que é Deus que chama, que capacita. Quando você se empenha, quando você começa a buscar, quando você começa a se alimentar da palavra, essa palavra vem ao teu coração, meu amado. E aí, não adianta, a mudança acontece. Né? Vamos falar, os pastores, os irmãos estão falando do Espírito Santo, estão mencionando isso. E como é que foi isso? O pastor Luciano falou, olha só, vai se aproximando. Isso, irmãos, não é da mesma forma com um com o outro. E só, cada um da sua forma. Tem pessoas que vão na janta, vai ser rápido.
Eu acho hoje que para minha vida foi rápido demais. Há 3 anos e meio eu estava sentado. De repente essa palavra, o desejo aumentou, se forma, faz faculdade, vai aquela questão toda, se forma, e aí está pregando, está no desejo, e ainda sinto no coração que eu preciso ir. E como eu preciso ouvir, meu irmão? Preciso muito. Entendeu? E eu quero que Deus continue fazendo isso comigo, não se deixando entrar pela vaidade, nessa questão, achar que já sei alguma coisa, porque eu de nada sei de Deus. Eu tenho buscado em aprender com Ele. Eu tenho buscado, por isso que eu tenho prazer em estar sentado e ouvir. Não vejo problema nenhum em sentar e ouvir qualquer pessoa, a ser que não esteja ministrando a palavra. Eu gosto da palavra, eu vivo a palavra, eu gosto que pregue a palavra, querido. Se vai errar até no português, não estou preocupado, mas se está pregando a palavra verdadeira, querido, eu recebo de Deus. E eu guardo para a minha vida, eu tenho certeza que vou aprender muito. Segunda parte, quem foi Martinho Lutero? A igreja romana da época costumava dizer que algumas pessoas possuíam mais mérito do que tinha necessidade para serem salvas. Por isso, o mérito extra dessas pessoas poderia ser transferido, especialmente através do pagamento, para pessoas cuja salvação era duvidosa. Lutero protestou contra esta prática, chamada de indulgência. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou uma série de críticas que se tornaram conhecidas como 95 teses na porta da igreja. Meu irmão, como Deus está precisando levantar homens ainda com o estilo de Lutero para chegar na porta de certas igrejas. Eu estou me segurando aqui para não falar algumas coisas, sabe? E fixar para ele, meu irmão. De repente usar até alguns textos bíblicos, raça de vírgula, ou algo mais, mas precisamos. Eu não vou ler tudo, vamos agora, vou aqui, essa é Pica Duracell, né? Vamos ler aqui. Mas eu quero falar dos 5 pilares da reforma protestante. A primeira, está em latim aí, mas eu, como sou bobo, eu botei o português do lado. Somente a Bíblia e toda a Bíblia. Aí, quando foi pedido que Lutero se retratasse, ele disse, ó, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submeto a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Sabe o que é isso? A palavra de um crente, sim, sim, não, não. Ele fala, ainda que eu tivesse que mudar, mas a minha consciência, a minha palavra, o que eu preguei através da Escritura, eu não mudo. E ele não foi. Essa é uma parte, né? Somente a Escritura. Outra, somente Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Ele é o nome dado pelo qual devemos ser salvos. É o Verbo divino, a esperança de Israel, o renovo de Jessé, o Messias, o caminho, a verdade e a vida. Somente Cristo salva pela graça redentora. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Aí eu uso João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele vivia, querido. Ele acreditava. Ele confiou. Então, o segundo pilar é esse. Pois, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens de Cristo, e o homem Cristo Jesus. Eu quero ver se eu consigo chegar a algumas partes ainda de Lutero, mas eu vou dar uma acelerada. Vamos para a terceira. Somente a graça, querido. Favor imerecido, misericórdia, que se prolonga de eternidade e eternidade. Aí nós vamos lembrar de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Alguém lembra? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí em Isaías, somos como os impuros, todos os nossos atos de justiça são como um trapo, murchamos como folha e como vento, as nossas iniquidades nos levam
para longe. Então, querido, a nossa salvação somente pela graça. Aí, Paulo escreve em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9: pois vós sois salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Somente a graça. É a graça. Vamos para outro pilar. Somente a fé. A fé é a razão de Deus, né? Robertson Villa, ele falou isso. E aí nós citei primeiro, no início logo, Hebreus 4, 12. Eu fico com essa palavra também. Mas é suficiente particular em muitas ocasiões, mas as mesmas entre os santos de Deus é o nosso escudo, é a nossa espada, também muitas vezes nos possibilita a caminhar por esperança, amor, sem ver, sem vista, mas por ela, pela fé. Aleluia. Aí, Romanos 1, 17, o justo viverá. Essa palavra, na verdade, por fé, essa aí que ele pegou. Ele pegou isso aqui e usou para fazer a reforma. Ele, na verdade, porque olha só, eu não consegui sair ainda da introdução. A hora está voando demais, irmãos. Eu não falei pela minha capacidade de conhecimento, não, que é pouca ainda. Mas o irmão sabe disso. Se nós formos falar, mencionar tantas coisas aqui, não temos tempo. Essa escola bíblica queria que tomar pelo menos até o final do ano que vem. Meu Deus. Até o final do ano que vem, querido. Não estou fazendo ler não, porque você começa, os irmãos estão estudando, eles estão buscando, nós sentamos aqui para reunião, cada um com desejo, a vontade maior de trazer algo, conteúdo, para aplicar, para falar para os irmãos. E o desejo desse aí, eu tenho certeza que os irmãos devem ter feito igual o Pira. Deve ter lotado, tinha papel na cama, tinha em cima da mesa, tinha outro lugar, tinha computador ligado, tinha outro lá fora, tinha um monte de coisa, livros espalhados, porque as informações são tantas, e só um ponto. Por que, querido? Esse poço ele não tem fundo. Tu cava, mas cada vez que você cava, tu vai tirando alguma coisa, tu vai tirando alguma preciosidade, vai trazendo diamante, vai trazendo coisa para a tua vida, que na verdade, aí tu vai lembrar de algumas coisas, tu vai deixar as coisas materiais e vai querer viver as espirituais. Amém? Deixa eu citar, Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, olha a palavra do pastor, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que se está buscando a Jesus, está buscando a Deus, então fica tranquilo que certamente ele vai te recompensar. Amém? Vamos para o próximo pilar. Olha só, somente a glória. Somente Deus a glória. E aí, nós temos outra passagem bíblica. Nós podemos glorificar outro? Pode? Somente? Aí está aí, ele citando a parte de cima: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Enquanto a Igreja Católica Romana buscava a glória dos papas e seus liderados, dos imperadores, da prata e ouro, Deus nos faz lembrar aqui que não divide sua glória com ninguém, e com Jesus respondeu na tentação no deserto. Aí pastor Lucimário trabalhou isso muito bem, certamente vai falar ainda: somente a Deus adorará e só a Ele prestará culto, né? E eu vim à escola, eu peguei esse ponto, eu aprendi isso, anotei e joguei no meu estudo. Você tem anotado, tem gravado alguma coisa? Ainda que algumas coisas foram ditas, alguns ensinamentos foram aplicados e sua mente ainda não clareou, querido, fica tranquilo, porque o Espírito Santo, quando ele sabe que você está buscando, está se alimentando, ele vai te lembrar no momento certo para tu usar esses ensinamentos que estão sendo aplicados. Amém? Amém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Isaías 42, versículo 8. Aí 1 Coríntios, Paulo escrevendo: assim quer vocês comam, quer comam mais, quer bebais, lembra disso tudo? Citamos muito isso. Seria maravilhoso, olha só que eu coloquei embaixo, temos também este pilar em nosso coração. É o centro da doutrina cristã, querido. Amém? Amém. Vamos chegar a algum ponto ainda, mas eu não quero citar ainda aqui, que esses na verdade foram os principais. E aí foi Charles Parham, que vai falar sobre o impacto da Europa, vai falar sobre a Rua Azusa,
Não cheguei aqui ainda. Eu preciso citar algumas coisas ainda de Lutero. Olha o que eu coloquei aqui na introdução. Enquanto muitos homens do passado se deixaram influenciar pela palavra de Deus e tiveram suas vidas transformadas, atualmente vemos muitos rejeitando a sua utilidade, porque se julgam ser ela um livro ultrapassado. Pena que desconhece que tais palavras jamais passarão. Aí eu uso Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, querido. Tem muitos homens de Deus, muitos homens que achando que isso aqui é simplesmente um livro, que na verdade está ultrapassado. Isso aqui simplesmente já não pode, estão abrindo mão. Só que eles também estão abrindo mão não só da palavra, mas da vida eterna. E aí, queridos, só Jesus para os livrar. Amém? E eu quero também falar ainda sobre impacto. Eu não consegui, pastor, tem como travar aquele agora, só para te passar. Jesus está cada vez mais perto. Aleluia. Você crê nisso? Que Jesus está voltando? Amém. Você prepara. Irmãos, eu quero citar uma também, que a palavra, ela impacta de uma forma tão grande, que nós fomos buscar um texto, queria algo na Bíblia também, né? Para que a gente meditasse, ficasse nisso. Abra sua Bíblia, você que eu trouxe. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 26. Nós vamos entender que palavra é essa que nos traz o impacto, que faz com que a mudança, o desejo, seja rápido, a vontade de mudança seja logo, seja já. Olha o que diz: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, ou seja, obedeceu. Eis que um eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, lendo a palavra, meditando. Mas no versículo 29 diz: então disse o Espírito a Filipe: aproxima deste carro e o acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende-se o que veio lendo? Você já pegou a Bíblia em algum momento que você leu e não entendeu nada? Você já pegou algum momento que tu está lendo, está buscando, não está conseguindo entender nada, compreendendo nada? Mas olha só, estamos falando sobre o Espírito Santo, estamos falando sobre a palavra impactante que ela causa no nosso coração. Quem mandou Filipe ir até ele? Espírito Santo. Quem estava lendo? Se está lendo, está buscando, está querendo, hein? E se está entendendo, querido, o Espírito Santo, uma hora ele vai chegar à tua mente, vai abrir o entendimento e você vai compreender. E aí, olha só o que acontece. Quando ele perguntou, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? Tu vê a escola bíblica, querido. Tu veio aprender. Hoje tu está saindo daqui com um pouquinho mais de compreensão. E tem certeza que no teu coração tu vai querer buscar mais, vai querer entender mais. Deixa eu repetir, versículo 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Olha a palavra maravilhosa que impactou: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque esta terra, a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta.
Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou a Jesus. Seguindo eles, caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, que te impede que me batize? Aleluia! Palavra é essa, meu irmão? Até então não tinha entendido nada, não conseguia entender. Estava lendo a palavra, estava lendo, meditando no livro de Isaías, e agora é explicado, o Espírito Santo abre o entendimento. Ele entende tudo isso agora, é impactado pela palavra, e a primeira coisa que ele quer mudança. Eis ali a água, o que impede que me batize? Quando essa palavra entra, quando essa palavra toca o nosso coração, quando essa palavra nos alcança, amados, quando abrimos a mente, o coração, e essa palavra entra, querido, não tem jeito, vai haver mudança. Tu quer mudar, tu quer continuar, tu quer vencer barreiras, tu sabe que as lutas, que as dificuldades, tu vem, não tenha dúvida, querido. Jesus disse isso: no mundo tereis, mas acaba por aí. O que ele continua? O que é bom ânimo, irmão? Vai vencer, querido. Mas vai vencer a partir do momento que você começa a ser impactado pela palavra. Glória a Deus. Quando você começa a meditar e buscar na palavra, meu irmão, não tem como. Você vai vencer. Porque fiel é o Senhor, querido. Fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas, desde que buscamos e aceitamos. Vamos para outro ponto aqui. Vamos falar sobre o movimento pentecostal. Vamos falar sobre os bons exemplos, porque não vai dar para chegar essa parte do movimento. Vou guardar talvez para a próxima aula, a gente vai dar uma corridinha ainda, mas eu quero falar sobre, na verdade, bons exemplos. Eu peguei de bom exemplo, olha o que diz Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vós ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitarem a fé. Maravilha, né, querido? Aí eu vou entender que, na verdade, Lutero, ele meditou nisso. Ele imitou isso. Porque, na verdade, quem escreveu, ninguém sabe ainda quem escreveu. Eu sei que foi o Espírito Santo, que toda a palavra é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Hebreus. Mas Paulo, ele pega a palavra em 1 Coríntios, versículo 11, no primeiro versículo, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque ele sabia que Cristo era um bom exemplo. Ele sabia que Cristo, ele poderia confiar. Ele viu tudo isso, mas agora ele está preparado. Ele está ciente que ele está seguindo os passos de Cristo, que ele está fazendo tudo isso agora. Agora ninguém está entendendo, não quer saber. Olha só, olha para mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Podemos falar isso, irmão? Estamos podendo falar isso? Por isso que nós viemos à escola. Vamos buscar cada vez mais para esse Espírito Santo vir tratando, vir mudando as nossas vidas, e aí nos tornando cada vez mais parecidos. E aí, na verdade, Lutero ele vai ser o imitador agora de Paulo, porque ele medita nas Escrituras. E ao meditar, ele pega Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa palavra dele, que ele pega, querido, de Romanos, quando Paulo escreve, ele vai fazer tudo isso aqui que eu citei. Ele vai fazer a reforma. Ele vai entrar. Irmãos, eu tenho uma notícia para vocês. Bom é seguir esta palavra. Bom é entender que esta palavra, querido, ela muda nossas vidas. Bom é saber, querido, que ainda nos dias de hoje, tem alguém se dedicando, meditando, querendo fazer uma escola para que possamos crescer em graça e em conhecimento. Querido, quantas igrejas poderiam estar fazendo isso? Quanto mais ensinamento, quanto mais aplicação da palavra, certamente isso trata das nossas vidas, querido. Mas hoje, na verdade, eu nem vou chegar a essa parte ainda, mas é que hoje, na verdade, é bom o oba-oba, o movimento, o agita-agita. Mas quando saímos dali, saímos vazios. Chegando em casa, estamos vazios.
Mas como viemos aqui aprender, querido, a palavra nos alimenta. Saímos aqui com desejo, saímos alimentados pela palavra. Você está saindo hoje daqui alimentado, irmãos? Glória a Deus. Amém? Então quero chamar a jovem Tuane, vai estar louvando aqui, porque daqui a pouco vai para um intervalo, a hora passa muito rápido. Ele fala igual o presbítero Luiz, eu pensei que ia falar 5 minutos, foi rápido. Mas, irmãos, espero que os irmãos continuem com esse desejo de estar buscando, meditando cada vez mais. Eu tenho certeza que o pastor Luzimário, ele vai se agradar e se agradou dessa primeira escola, e aí ele vai fazer a segunda, a terceira, e que ele nos convide, né, presbítero Luiz? Né, para a gente estar junto, né, pastor Luciano? Vai ser bom, mas nos convide mesmo, independente se eu vou estar aqui ministrando, mas quem está aí sentado, eu vou estar ouvindo a palavra. E eu vou pedir um dia para que um desses aqui que eu estou olhando, seja os próximos que estejam ministrando. Aleluia! Eu continuo vindo, que o Espírito Santo aplique melhor esse ensinamento em suas vidas. Eu agradeço a oportunidade aqui. Glória a Deus. Aleluia! All right.